Muito bem, vamos continuar aí. Em cada erva mora um elemental ou um grupo de elementais. Esses elementais eles têm uma certa especialidade. Se como você entra numa empresa, cada pessoa está ali fazendo uma função, nos reinos da natureza também é assim. E nas ervas, principalmente. Então, cada erva tem os seus elementais especialistas em fazer determinadas coisas. Os elementais que moram nos reinos, os elementais que moram nas ervas, eles estão ali, na verdade, estagiando, né? Eles têm formatos bastante interessantes. Se você tiver um dia a oportunidade de ver um elemental das ervas, eles ganham as formas mais diversas, às vezes antropomórficas, às vezes animalescas, às vezes formas de símbolos. Eles são muito bonitos, muito belos, muito amáveis e sábios. Dentro da organização da natureza tem coisa fantástica. Lógico que eles têm umas hierarquias, né? Eles têm umas hierarquias. Um que comanda o outro, tem os níveis de evolução. Cada vez que você come uma fruta ou toma um chá, a força daqueles elementais está entrando dentro de você e entrando em contato com os elementais das células do seu corpo, com os elementais do órgão do seu corpo, com o elemental do seu corpo. Dentro do nosso corpo físico tem um elemental também, porque nós somos parte da natureza, né? Nós somos frutos da natureza. É como se nós fôssemos também um cristal, uma pedra, uma maçã, uma flor. Né? A natureza, nós somos parte da natureza. Dentro de nós também tem elementais trabalhando. Ai, que nojo, quer dizer que dentro de mim tem uns serzinhos andando. Deixa de ser besta. Uma vez eu estava dando um curso, uma moça começou a dizer, estou passando mal, sem saber que tem uns bichinhos andando dentro de mim, uns elementaizinhos. Que frescura, quase deu vontade de falar, sai fora do curso, meu. A gente não pode falar, né? Estava dando um curso num centro espírita na época. Não, tem muita gente que só Jesus na causa, viu? Que isso, tem tanta coisa ali andando dentro dela. E vai ter nojo de um elementalzinho que está andando dentro, né? Que isso? Que isso? Mas enfim, existem muitos tipos de hierarquia entre os elementais e eles habitam em nós. Cada caminho, tudo no mundo tem um caminho evolutivo, né? Então os elementais eles estão aí para evoluir. Sempre que você chama um elemental, ele vai vir. O elemental ele não tem noção de bem e de mal, nem de certo nem de errado. Eles não são seres cientes, não são seres que têm raciocínio. Eles simplesmente fazem aquilo que eles estão programados para fazer. E eles têm uma admiração muito grande pelo ser humano. Para os elementais, o ser humano é como se fosse um Deus. Porque com a força da nossa mente, a gente cria uma determinada explosão. E eles veem aquilo, eles ficam admirados, eles acham que estão diante da própria divindade quando estão diante de um ser humano. O problema é que muito ser humano utiliza mal a força de criação. Assistindo esses programas aí, absurdos de televisão, que só falam em morte, em roubalheira, em desgraça, em assalto, em bala perdida e etc. E aquilo vai criando um clima de medo e de deturpação. Daí a pouco, essa usina maravilhosa que é a mente da pessoa, só está criando elementais psíquicos, formas, pensamentos destrutivas. E essas formas, pensamentos, sejam construtivas ou destrutivas, elas são feitas de matéria mental, ou seja, de energia eletromagnética da mente. Essa energia eletromagnética da mente, que tem muita carga prânica e muita carga do fluido cósmico universal, ela é constituída também por elementais sutis, dos mais diversos reinos, inclusive do reino dos pensamentos, sublimemente qualificados, que uma vez em contato com a mente humana, às vezes, são totalmente pervertidos, usados para criar formas, pensamentos terríveis. Mas ainda assim, os nossos elementais que existem no universo inteiro têm uma grande admiração. Eles estão sempre dispostos a trabalhar em favor do ser humano. Quando você pega uma erva e utiliza ela, seja para um chá, seja para o que for, você precisa ver a festa que esses elementais fazem. Né? Essa festa, aquela mesma festa que a gente assiste nos desenhos, feita pelas fadas, pelos elfos, que emite aquelas ondas coloridas e florais, sim, é bem por aí mesmo.
Inclusive os elementais eles trabalham muito com os legumes também. Quando você está cozinhando em casa, os elementais estão super felizes ali, que eles vão servir de sustento para você, de sustento para um Deus. Você está ali fazendo sua vitaminazinha, colocando lá suas coisas dentro da vitamina, então eles estão super felizes, alegres. E olha, nós estamos servindo, nós estamos ajudando a divindade a cocriar. Você viu? Vi. E eles ficam muito felizes. É quando você pega uma água, faz uma oração e toma, os elementais da água ficam tão, mas tão felizes que só falta explodir de tanta alegria. E você pega uma água e diz Auá, Auá, A-W-A. Auá, com acentinho circunflexo no A. Ali você está dizendo, né? Eu lhe reconheço como parte minha. Né? Faça o que for a vontade de Deus em você. Essa simples palavra Auá significa tudo isso, significa Auá. Quando a gente diz Arro, né, tá saudando um ser da natureza, Arro, H-A-O-W, Arro, desculpa, é A de alegria, H de Hernani, O de ovo e W de Washington, W. Arro, mas escreve arrovo, né? Mas é arro, né? Quer dizer, eu o saúdo, salve, salve, saudações, saravá, saravá quer dizer saudações. Então, gente, à medida que você aprende a lidar com os elementais, trabalhar com eles, mais estreitamente vai se tornando a sua relação com eles. Né? E aí você vai aprendendo a curar com eles, a restaurar com eles, a se recompor com eles, a controlar seus campos de energia em maior grau. A humanidade antigamente tinha contato direto com os elementais, mas isso foi muitas vezes sendo, os elementais em alguns casos foram se afastando. Tem também os gênios, né? Os gênios são seres que chegaram a reencarnar como do lado do reino elemental, eles passaram para o reino animal, vieram para o reino hominal, tiveram uma ou duas encarnações só como gente e preferiram voltar para o reino elemental. Esses são os devas. São os devas. Aliás, desculpa, são os gênios. São os gênios. Eles preferiram seguir num outro padrão da evolução. Eles também ajudam muito o ser humano e eles são um dos coordenadores dos reinos elementais. Então existem gênios da terra, gênios do ar, gênio do fogo, gênio das ervas, gênio dos minerais, enfim. E tem os devas. Os devas eles já são praticamente divindades muito hierárquicas que comandam reinos elementais de diversos planetas. Geralmente os devas eles controlam os reinos elementais de uma escala planetária assim muito grande, às vezes de uma galáxia inteira. Então para você ver o grau de hierarquia que também tem entre eles, entendeu? E os devas eles funcionam como se fossem arquitetos, né? São aqueles chamados espíritos da natureza mesmo, né? Eles praticamente, por exemplo, quando vai surgir uma mata, aquela mata nasceu do nada, não foi do nada. Foram os devas que arquitetaram a edificação daquela mata. Olha que linda aquela montanha, ela é metade pedreira, metade montanha e metade mata, ainda tem uma cachoeira. Foram os devas que fizeram aquilo. Eles se reuniram para criar aquilo. Claro, pediram autorização para uma série de outros seres, mas foram os devas. Então, assim, é necessário você entender que esses seres elementais eles são construtores. Uma simples flor que desabrocha partiu da autorização de toda uma hierarquia cósmica. Nada é por acaso. Não, quando diz que não cai uma folha do céu sem Deus querer, é verdade. Para você cortar uma árvore, uma planta, você tem que pedir licença. Hoje mesmo eu saí colhendo ervas verdes por aí. Sempre eu arranco licença, obrigado, gratidão. Porque tem um ser responsável por aquilo. Tem um ser que mora ali. Depois que a gente faz um banho de erva, geralmente a gente não joga a erva no lixo. A gente guarda ela e joga numa plantinha, no pé de uma árvore, entendeu? E agradece. Eu agradeço as sagradas forças da natureza, a sagrada força dos vegetais, a sagrada força da Mãe Terra, por tudo isso. E joga aquilo na natureza, de volta. Isso chama-se gratidão, reverência. Está honrando o pai e a mãe, né? O pai céu e a mãe terra. Bonito, né? Isso, é muito bonito.